Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas. Estou aguardando um pouco. Até agora só temos vocês dois na aula para ver se mais gente vai entrar, né? Não, tá ok. Ô, professor, eu vou fazer um café e já retorno aqui. Tá, tranquilo. Boa noite aos que entraram agora. Boa noite, professor. Eu vou aguardar até às 7h10, então se alguém quiser ir pegar alguma coisa para tomar ou comer, eu vou começar o conteúdo às 7h10. Tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tem uma notícia triste para ti, cara. Não vou poder fazer tua prova amanhã. Mas a prova não é amanhã. Mas como não é amanhã? Amanhã é a lista, a prova é quinta. Ah, é mesmo? Ah, obrigado. Obrigado. Achei que era amanhã. Beleza, então. Não, amanhã é a lista, dúvidas da lista,
resolver a lista, quem não resolveu. E aí, quinta-feira, que é a avaliação. Uhum. Quinta, tu pode. Quinta posso. Então, Beleza. tudo certo. Beleza. Boa noite. Boa noite. E a lista, alguém já começou? Já deu uma olhada? Como é que tá? Eu estava nela agora. Soltei cedo hoje e comecei. Beleza. Eu fiz alguns exercícios também. Tem que garantir esse ponto. Lembrando que o acordado ontem, entregando a lista até amanhã, ao término da aula, vai ter a lista corrigida e ser avaliada em um ponto extra. Ponto e meio. Um ponto. Ponto e meio, não foi? Não, um ponto. Vamos ver Um e esse meio, ponto. eu acho, velho. Não, um ponto. Tá gravada a aula. Não, mas cortou bem na hora. Ah, cortou. Não. Aí foram bem no trabalho, já vão ter quase 5 pontos. Uma barbadinha de atingir a média com a prova. Ah, é. Não é uma barbadinha? Não. Tá louco. Tava chorando do trabalho, me entregasse o trabalho, já me tirasse uma nota boa. Toma, nota fraca. O Christian já tá com ponto a mais já. Qual o ponto a mais, ô? Ponto Beleza. extra, hein, Christian? Não deu ainda? Beleza, vamos começar a aula, então, propriamente dita. Hoje, então, é a última aula teórica. Só relembrando, amanhã tem a questão da lista de exercícios. Para aqueles que fizerem a lista, podem tirar alguma eventual dúvida, tá? Quem não fez vai ter o tempo para fazer, e aí a gente vai debater as questões aqui na aula, tipo uma revisão para a avaliação que vai ser na quinta. Quem, porventura, não puder participar da avaliação na quinta-feira, vai realizar ela na sexta, tá? Quais os principais fatores que afetam o resultado? Tu sabe que teu microfone estava ligado, né? Juntamente com o Rogério, que vai resolver um trabalho que ele não pôde participar, então a aula de sexta-feira vai ser para isso. Eu vou corrigir os trabalhos, as provas, conforme vocês forem me mandando. No máximo, sexta-feira pela manhã, vocês vão estar sabendo as notas, quem eu não conseguir mandar no dia mesmo. E aí vocês já vão saber se vão ter que participar da aula de sexta ou não. Aqueles que atingirem a média, não tiverem trabalho pendente, não precisam assistir a aula na sexta, tá? Só relembrando essas questões. A não ser o Francisco que vai querer fazer a prova de novo.
Quem quiser achar que ficou com uma nota baixa e quiser refazer, aí fica a critério da pessoa, não vou me opor, não vou ser contra, eu vou estar na sexta-feira disponível para estar aplicando a avaliação para vocês. Então, deixa eu pegar o apontador aqui. Seguindo o que a gente estava falando, na aula de ontem a gente falou sobre questão de um pouco de sistemas de medição, mais para o final da aula definimos, né? Questão do sistema de medição, falamos de metrologia. E aí hoje a gente vai ver especificamente o que é esse sistema de medição, o que compõe ele, principais características, tá? Para encerrar o nosso conteúdo. Então, não falta muita coisa. Basicamente, é definir o sistema de medição, as partes que compõem, responsabilidades que tem que se assumir, e só essas questões. Tá? Então, como dito ontem, sobre o sistema de medição, o que ele é. Então, como definição, ele pode ser o processamento da informação, desde o momento em que ela é capturada, então ela é medida, até o momento em que o operador vai visualizar essa medição e aí dar uma finalidade para ela e atuar diretamente no nosso sistema. Então, a gente pode ter desde sistemas de medição simples, como o simples fato de pegar um voltímetro e realizar a medição de uma tensão em determinado ponto, como sistemas muito mais complexos, que exigem equipamentos mais sofisticados, né? Mais precisos, mais elaborados, como, por exemplo, a questão dos sensores, das unidades de tratamento de sinal, que a gente vai ver o que é isso, e do mostrador de medição, que a gente já falou mais de uma vez, que é aquele instrumento que a gente definiu como instrumento indicador em algumas aulas anteriores, que só tem a finalidade de apresentar qual o valor está sendo medido daquela grandeza. Então, diversos sistemas de medições eles foram estudados e se encontrou 3 elementos funcionais que são comuns em todos esses sistemas e que são extremamente importantes para um bom funcionamento de um sistema de medição. Então, basicamente, a gente divide um sistema de medição em 3 grandes módulos, que é um primeiro, que é o sensor / transdutor. Isso a gente já viu essa questão de o que é cada um. A unidade de tratamento de sinal e o dispositivo mostrador, que a gente mais ou menos já viu, mas a gente vai definir algumas outras coisas. Então, aqui a gente tem um resumo, um diagrama, um fluxograma, como vocês quiserem chamar, desse sistema de medição. Então, a gente tem o mensurando, que é a grandeza a qual a gente vai estar realizando a medição. Então, aqui a gente pode ter qualquer uma daquelas variáveis que nós vimos. Então, eu posso estar medindo temperatura, posso estar medindo vazão, corrente. Só um momento para eu acionar o colega. Pressão. Então, qualquer grandeza que a gente viu se encaixa nessa parte aqui do mensurando, tá? Então, qualquer uma dessas variáveis, elas vão estar sendo medidas por um sensor ou transdutor, tá? Que ele tem algumas
características, tá? Específicas, e aqui eu elenquei 3 delas, que é o sinal proporcional. Então, o que é isso? Conforme varia essa grandeza, eu sofro essa variação aqui no meu sensor. Transforma o efeito físico, então, o que está acontecendo aqui no sistema, seja a medição de qualquer uma dessas variáveis, em uma informação. Então, faz essa transformação. E o sinal de baixa energia, então, ele não exige muita energia, ele não tem muita energia aqui nesse ponto, isso aumenta conforme a gente vai se afastando. Então, a gente tem aqui a captura dessa informação, a medição dessas variáveis, 1, 2, depende do sistema, ou até a questão de medir uma variável para a obtenção da outra. A gente tem o envio dessa informação, se necessário, tá? Mas muitas vezes é necessário, para a unidade de tratamento de sinal. Então, é aqui que ocorre todo o processamento, se necessário, a amplificação desse sinal. E aí, o posterior envio dessa informação para um dispositivo ou mostrador, que é aquele instrumento indicador que nós vimos, ou para o registrador, que a gente também viu, que é um dispositivo que tem uma telinha que vai armazenando todas as informações, fazendo backup, e nos retorna gráficos, nos retorna tabelas ao longo do tempo ou naquele exato momento, e é nessa terceira etapa que a gente efetivamente vê a informação que a gente está medindo lá no início, e aí vai fazer uso dela, enviando ela para o resto do nosso sistema. Tá? Aqui só um diagrama, um resumo do que compõe o sistema de medição, desde o momento que a gente está fazendo a captura até o envio dela para um receptor, mas a gente vai abrir um pouquinho mais cada um desses 3 quadradinhos aqui, que são os principais elementos de um SM, que a gente chama, né? Então, o sensor e o transdutor, né, é o primeiro módulo, é ele que está em contato direto com o mensurando, que no caso é a grandeza que a gente vai estar medindo, como eu disse. E ele vai gerar um sinal proporcional, então esse sinal ele pode ser mecânico, pneumático, elétrico. Ele vai gerar essa informação de acordo com a variação que ele está sofrendo. Então, sofri uma variação na minha grandeza, o sensor vai sofrer uma variação de forma proporcional. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar um efeito físico em outro. Tá? Por quê? Porque ele está pegando um sinal de uma variável e ele está transformando esse sinal numa outra variável, numa outra grandeza. Tá? E aí a gente entra na parte da unidade de tratamento de sinal, que ela não é obrigatória, tá? Porque se eu tiver um sinal limpo, que a gente chama, tá? Sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência, livre de qualquer influência externa, eu não precisaria estar passando por essa unidade de tratamento de sinal. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Esse sinal, quando ele é medido, ele vem com ruído, ele vem com influência, ele sofre influência, seja das condições climáticas, seja de vibração, ou qualquer outra influência. Então, ele carrega junto com ele essa informação e ele vem um sinal totalmente ilegível. Tu não consegue identificar esse sinal. Ou, muitas vezes, ele é até um sinal limpo, mas ele é um sinal com uma informação muito pequena. E aí, para ver a variação, para conseguir identificar e entender esse sinal,
a gente precisa fazer a amplificação dele. Tá? Ou a gente pode ter que fazer tudo, desde o momento que a gente tem que amplificar, então aumentar esse valor, até o processo de filtragem, e aí tem uma série de filtros diferentes, de maneiras diferentes de tornar esse sinal mais limpo, mais legível. Para vocês terem uma ideia dessa questão de sinal, eu tive uma cadeira inteirinha, que o nome da cadeira era Sinais e Sistemas, onde a gente só aprendia a tratar o sinal que a gente recebe do sensor. Então, a gente via desde do que fazer se o sinal ele vem com interferência, se ele vem com ruído, todos esses tipos de informação. Tem uma série de filtros que a gente fala, que a gente chama filtro passa baixa, filtro passa alta, que a gente vai passando no nosso sinal, até que a gente tem um sinal totalmente limpo. O que é isso, tá? É complicado, às vezes é mais fácil o quadro para desenhar, mas às vezes o nosso sinal ele vem assim, ó, como se fosse, ele sofre esse monte de interferência e tu não consegue detectar o que é isso. Não consegue saber o que são essas alterações que a gente tem aqui, esses picos que ele vai sofrendo, tá? Então, a gente precisa tratar esse sinal. E é isso que essa unidade faz. Ele pega esse sinal, e se antes a gente tinha isso, depois de passar, às vezes um filtro resolve, às vezes a gente tem que passar 2, 3, e na verdade o nosso sinal ele era para ser uma coisa assim. E depois que a gente aplica todos esses filtros, a gente consegue ter essa informação que está aqui embaixo. Então, a gente sai de um sinal que não dá para entender nada e passa a ter um sinal limpo, que a gente chama, que é passível de ser interpretado e de ser utilizado e de ser apresentado pelo dispositivo mostrador, né, que é a próxima etapa. Porque não adianta se eu mostrar uma informação que nem essa aqui, numa tela, por exemplo, de um dispositivo registrador, eu não vou entender nada. Não tenho como interpretar esse sinal. Então, a gente precisa fazer todo esse processo. Ou, às vezes, o sinal ele é mínimo. É um sinalzinho assim. E aí tu não consegue ver se ele sofre influência, se ele não sofre, qual é a variação nele, porque ele é muito pequeno. Então, o que a gente faz? A gente amplifica esse sinal e transforma ele num sinal maior, que a gente usa uma taxa de proporção para poder fazer essa amplificação relacionando esses dois sinais. Tá? Então, ou às vezes é necessário compensar. O que é isso, essa parte de compensação? O meu sinal ele ainda não está me trazendo a minha informação adequada, mas ele não está me trazendo porque ele precisa de uma outra variável associada nele. Então, eu vou lá e compenso isso, vamos dizer, manualmente. Eu adiciono, vamos supor, coloco lá mais 5 no meu sinal, e aí eu estou fazendo essa compensação de forma manual. Estou obrigando o meu sinal a mostrar essa informação, considerando essa taxa que eu coloquei ali antes. Claro, essa taxa ela é conhecida, ela é calculada, não é uma informação aleatória, mas tudo isso acontece dentro dessa unidade de tratamento de sinal. São raros os casos em que o sinal ele sai lindo, maravilhoso do sensor e não precisa passar por nenhuma outra etapa. Tá? E aí ele manda essa informação para o dispositivo mostrador, então ele vai receber esse sinal que ele foi tratado na unidade anterior,
e vai transformar esse sinal, então, num número para o usuário entender, interpretar, avaliar e fazer uso dessa informação posteriormente. Tá? Então, se eu tiver só lá um dispositivo indicador que seja geralmente é um display, em que eu vou estar mostrando a informação associado sempre a uma unidade, como nós vimos, eu vou ter essa informação sendo mostrada na tela, mas eu posso ter isso associado a um dispositivo registrador também, que além de mostrar o valor, né? Desculpa. Além de mostrar o valor do meu sinal, eu vou ter todas essas, porque o dispositivo indicador, ele só mostra o valor nesse instante, o valor que ele mostrou no instante anterior, ele já perdeu, ele não tem essa informação armazenada, diferente do dispositivo registrador, ele está ali mostrando a informação a todo momento, só que além disso, ele está armazenando todas as informações anteriores para poder utilizar isso em algum momento. Dispositivos registradores, eles são utilizados para avaliação de manutenções, então, preventivas, porque aí tu tem ali o comportamento do teu sistema, e esse comportamento ao longo do tempo ele vai se repetindo, então tu consegue avaliar em que momento tu precisaria estar agindo no teu sistema para a manutenção preventiva estar acontecendo, então faz uso desse dispositivo registrador. Então, aqui tem só um exemplo, tentando elencar isso que eu falei, desses três módulos, né? Então, seguindo um exemplo desse medidor de força, desse dinamômetro aqui do lado, tá? A gente tem aqui no item A, que a mola vai ser o transdutor do dinamômetro, né? Então, conforme vai tendo o deslocamento dessa mola, através da força que é aplicada, né? A gente vai ter a indicação nesse ponteiro aqui, tá? Então, eu tenho só um ponteiro que ele está por escala aqui, a gente tem essa variação sendo apresentada por ele. Tá? Mas a gente não tem nada sendo feito. Então, a gente não tem um valor sendo mostrado, a gente não tem isso quantificado, que a gente chama. Então, a gente, a partir da força que está sendo aplicada, a gente vai medir esse deslocamento, mas a gente precisa tratar essa informação, primeiro, porque a gente não consegue visualizar um número aqui, e segundo, porque aqui a gente está vendo qual o deslocamento, mas, na verdade, a gente quer apresentar qual a força que foi aplicada. Tá? Então, no item B, a gente coloca um sistema de alavancas, aqui eu trago as imagens. E aí, mesmo que esse deslocamento ele seja bem pequeno, tá? Quase imperceptível, através desse sistema de alavancas, eu consigo amplificar essa minha informação para poder enviar essa informação para a minha terceira etapa. Então, aqui, essa primeira etapa seria a do sensor. Aqui eu teria a unidade de tratamento de sinal. No B. E aqui no C, eu vou ter
a transformação desse deslocamento numa variável quantitativa. Então, eu vou conseguir visualizar qual a força que está sendo aplicada naquele determinado momento, como que isso, nesse exemplo, ele é feito. Então, eu tenho uma força que vai ser transformada em deslocamento por meio da mola, como eu disse lá no item A. E aí, esse deslocamento dessa mola vai provocar uma variação na minha tensão, que é proporcional ao deslocamento. Então, quanto mais eu me deslocar, maior a minha variação na tensão, e quanto menos eu me deslocar, menor a minha variação. E aí, a partir dessa variação de tensão, eu consigo obter o valor da minha força, que aí eu vou apresentar. Aqui do lado tem um dispositivo, um exemplo, né? Um dispositivo mostrador. E aí eu vou conseguir mostrar aqui no item C, que vai ser a minha terceira etapa, o meu terceiro elemento. Então, aqui vai ser o meu dispositivo mostrador ou o meu registrador, depende do meu sistema. E aí eu vou informar esse valor, esse número, que é o que realmente me interessa. Antes, não me interessa o que está sendo feito, tá? Para quem vai usar essa informação e para quem quer saber essa informação, basta que ela seja visível e que eu consiga entender ela, tá? O que está sendo feito por trás disso, muitas vezes nem se sabe, só a pessoa que projetou o sistema mesmo que sabe. Esse tipo de coisa não é muitas vezes visível. Ah, mas onde acontece esse tratamento de sinal? Bom, quando eu estou falando de um controlador, por exemplo, essa etapa de unidade de tratamento de sinal, ela acontece muitas vezes no próprio controlador. Ali mesmo eu tenho um processo de filtragem, de amplificação, dependendo da necessidade do meu sistema. Não necessariamente eu tenho que ter um dispositivo físico. Às vezes eu necessito do dispositivo físico, como no caso do exemplo que eu trouxe, que eu preciso do sistema de alavancas. Mas, em outros casos, como alguns que eu citei, de passar filtro, passa baixa, filtro, passa alta, esses filtros eles são aplicados diretamente via linha de código, que a gente chama, para estar fazendo a filtragem do sinal. Então, existem essas duas maneiras de se fazer esse tratamento de sinal, ou via dispositivo físico, ou via linhas de código, de software, atuando diretamente no sinal que está sendo recebido, certo? E aí, a gente falou um pouco sobre a questão de erros, tá? Mas voltando a essa questão, existem N fatores que podem influenciar num sistema de medição, que podem gerar erros no sistema de medição. E aí é um desafio, tá? Conhecer esses fatores e controlar eles, tá? Porque que eu digo que é um desafio, porque muitas vezes são erros totalmente inesperados, são erros que eles acontecem de uma hora para outra e fica muito difícil tu conseguir controlar esse tipo de questão. E é claro, qualquer dispositivo de medição, qualquer sistema de medição, ele pode apresentar medidas equivocadas, medidas imperfeitas, seja por questão de dimensão, seja pela forma geométrica, pelo material, por suas propriedades elétricas, ópticas, pneumáticas, que não correspondem exatamente ao ideal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema de medição empregado para determinada tarefa,
ele não é totalmente adequado para realizar aquela tarefa. Ele não se encontra totalmente no nível em que deveria se encontrar para estar executando essa tarefa, seja porque ele não tem a precisão adequada, seja porque a maneira como ele está ligado não é adequada, seja porque não está chegando o quanto deveria chegar de tensão. Então, todos esses fatores, eles influenciam na minha medida e aí, consequentemente, me fornecem um valor errado. Tá? Além, é claro, da questão que existe sempre, é natural, isso não tem como evitar, tá? Pode se amenizar, mas a questão de desgaste e deterioração dos instrumentos, isso é inevitável, por mais que se tenha cuidado, por mais que se faça manutenção, o tempo de vida útil do instrumento ele existe e ele deve ser respeitado, porque quanto mais próximo desse tempo que a gente chega, mais a gente vai estar sujeito a falhas, sujeito a valores não tão corretos. Então, esse tipo de questão tem que ser levado em consideração. Geralmente, esses instrumentos, eles vêm no catálogo do fornecedor, com o tempo de vida útil deles. Claro que isso é muito relativo, depende muito das condições aos quais eles são submetidos. A gente pode diminuir ou pode aumentar um pouco esse tempo, mas é importante saber que isso é um fator que influencia, assim como outros fatores aqui citados. Questão de perturbação externa também pode influenciar no nosso sistema de medição. Questões climáticas, tá? Eles podem influenciar diretamente na nossa informação, tá? Ou porque eles vão atuar diretamente na variável que está sendo medida, então vão influenciar diretamente. Vamos supor, a gente está num ambiente onde tem muito ruído, tem muita vibração, e o que a gente está medindo é a altura que um líquido se encontra em determinado tanque. Então, quando tem ali uma perturbação, tem uma vibração, esse líquido ele sofre uma influência e, consequentemente, a altura também sofre. Tá tentando citar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Então, dessa forma, estaria atuando diretamente na nossa grandeza, ou essas questões podem influenciar o instrumento que está realizando a medição, ou até se a gente estiver fazendo uso de um instrumento físico para estar realizando o tratamento de sinal, também pode estar influenciando nesses instrumentos. De repente, a umidade, questão de, às vezes, é muito calor em determinado ambiente, então a gente precisa considerar isso, porque aquele instrumento ele não é adequado para trabalhar em altas temperaturas, ou ao contrário, questão de baixas temperaturas, questão de vento, questão de chuva, tudo isso é motivo de ocasionar não só uma falha no sistema de medição, mas também alterar parâmetros e variáveis desse sistema. Quando eu falei da questão da temperatura, então aqui eu destaquei que variações de temperatura podem provocar dilatações nas escalas de um sistema de medição de comprimento, variações nas propriedades de componentes e circuitos elétricos que alteram o valor indicado para o sistema de medição. Então, a questão da dilatação, ela é bem mais comum de acontecer, então, conforme determinado instrumento, ele vai aquecendo muito, ele vai sofrendo dilatação, ou até a própria grandeza sofre influência dessa variável e acaba sofrendo ou uma dilatação, né, ou não, uma compressão. Então,
tudo isso influencia. Questão de vibrações ambientais, existência de campos eletromagnéticos, umidade do ar excessiva, diferentes pressões atmosféricas. A questão dos campos eletromagnéticos, que é algo que não é visível, tá? Mas às vezes tem um instrumento, ele não pode ficar tão próximo de determinados locais, porque ele acaba sofrendo influência daquele campo, daquele outro instrumento, então eles têm que estar a uma certa distância, ou até de instrumentos diferentes, por causa dessa questão de influenciar o campo eletromagnético de um instrumento, influenciar no campo eletromagnético do outro. Isso acontece e é algo que não é, como não é visível, é muito mais difícil de se descobrir, né, de se detectar esse tipo de coisa, muito mais do que uma questão de temperatura, que é uma condição climática, que essa variação ela é sentida pelo próprio operador. Então, ele consegue mais facilmente entender que talvez aquele sistema de medição esteja sofrendo devido a essa variação. Tá? Aqui, ontem, nós falamos um pouco sobre a importância do operador e o quanto ele pode afetar, então, no nosso sistema. Então, não só ele, mas a técnica que ele está utilizando para realizar a medição. Então, essas questões, às vezes, afetam muito mais do que qualquer outra condição externa ou condição climática. Tá? A gente falou bastante sobre essa questão do operador na aula de ontem, sobre o quanto a bagagem que ele carrega, o conhecimento que ele tem, influencia ou positivamente ou negativamente naquele sistema em que ele está trabalhando, certo? Então, aqui eu citei diferentes maneiras de se afetar um sistema de medição, mas não quer dizer que eles funcionem todos separados. Eu posso ter no mesmo sistema diversos fatores influenciando ao mesmo tempo, e aí vira uma bagunça, porque tu descobre um e aí tu tenta resolver, e aí depois tu descobre que tem outro problema no teu sistema, e até tu conseguir resolver tudo, o tempo está correndo, e o tempo para uma empresa é dinheiro, então aqui a pressão ela vai correndo atrás de ti, e aí as coisas vão acabando, uma coisa vai atropelando a outra. E aí o que a gente conclui? Tá? Como a gente tem uma série de fatores que podem influenciar no valor, tá? Eu não posso trabalhar com um valor específico, tá? Porque se eu trabalhar com um valor específico, eu estou considerando que nada de ruim está acontecendo ou vai acontecer no meu sistema. Eu preciso trabalhar com uma faixa, eu preciso ter uma margem em que eu permito que o meu sistema ele sofra uma pequena variação até que eu consiga atuar e efetivamente descobrir o que está acontecendo. Então, eu preciso associar essa faixa de valores a uma unidade e não só um valor específico a uma unidade. Então, a questão de ter essa variação, tanto para mais quanto para menos, diminui essa preocupação, não elimina, porque essa preocupação é constante, que vira e mexe foge dessa faixa de valores, mas ela diminui e faz com que se tenha mais tranquilidade na hora de lidar com esse tipo de sistema. Então, o que acontece? A gente chama isso de resultado de uma medição, que é quando a gente não trabalha somente com um valor. Aquele sistema tem que me retornar o valor 57. 57 kV-ampere, por exemplo. É essa informação que ele tem que me retornar. É um valor muito específico.
Se ele me retornar 57,1 ou 56,9, eu já teria que estar agindo no meu sistema. E eu tenho uma pequena variação que talvez seja por causa de uma mudança pequena de temperatura no ambiente, seja porque choveu naquele dia e fazia tempo que não chovia, enfim. Então, eu não posso trabalhar só com um valor específico. Eu preciso trabalhar com uma faixa de valores, e é isso que a gente chama de resultado de uma medição, de RM. Então, a indicação obtida de um sistema de medição é sempre expressa por meio de um número e a unidade do mensurando. O trabalho de medição não termina com a obtenção da indicação, ou seja, não termina com aquele valor que eu estou mostrando naquele exato momento. Neste ponto, na verdade, vai iniciar o trabalho do instrumentista. Tá? Ele vai chegar à informação denominada como resultado de uma medição. Então, ele vai ter aquela informação e aí ele vai nos fornecer esse resultado de medição. O que é isso? Eu coloquei aqui em forma de equação para tentar facilitar o entendimento. É pegar esse valor base, tá? Que ele tá me retornando, que ele deveria me retornar, e associar esse valor base, que é o RB, que a gente chama, uma incerteza de medição, o IM, tá? Que aí ele vai colocar essa faixa de dúvida naquele valor que está sendo gerado, justamente associando esses erros que podem acontecer. Então, a gente associa a esse valor que a gente quer que ele tenha, que é o valor base, uma incerteza, ou seja, uma variação tanto para mais quanto para menos, que nosso instrumento pode estar apresentando e, consequentemente, nosso sistema está medindo. Então, o resultado de medição, ele além de nos fornecer essa informação, esse valor que está sendo expresso naquele momento, ele vai ter esse mais ou menos uma incerteza. Essa incerteza, claro, ela é de acordo com as necessidades do sistema, ela posso ter uma variação maior se o meu sistema permitir, não tiver necessidade de ser tão preciso, ou eu posso ter uma incerteza menor, ou seja, o meu sistema ele não permite que eu tenha uma variação tão grande, mas isso é expresso por meio dessa incerteza. O que é isso? Então, aqui eu trouxe mais ou menos esse exemplo na aula de ontem, repliquei ele para a aula de hoje. Então, eu estou medindo, fazendo a leitura de comprimento, e aí eu estou medindo, eu começo no 10 e eu termino no 76, ou eu acho que eu terminei, porque se eu colocar a régua um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado, eu vou sofrer essa variação. Então, eu associo a essa minha indicação, que nesse caso é 66, porque aqui eu acho que eu estou medindo 76 e eu parti do 10, então 66 é o que eu tenho aqui, mais ou menos 1 milímetro, que é o que ele pode sofrer, essa variação, tanto para mais quanto para menos. Então, se eu tiver um valor de 65 ou um valor de 67, nesse caso, aqui eu permito o valor de 65 até o valor de 67 milímetros. Por quê? Porque eu tenho essa incerteza de mais ou menos 1 milímetro associado a essa minha medição. Então, pense num sistema, aqui é um sistema simples, só para mostrar o que está sendo estudado, mas pensem num sistema complexo, numa empresa onde essa variação de 1, ela é muito importante. Ou ela vai resultar numa perda de não sei quanto de produção naquele dia. Então, essa questão ela tem que ser avaliada e o tamanho dessa incerteza, dessa variação também, porque aí a gente vai saber se a gente
fosse uma questão de necessitasse de maior precisão, talvez eu não colocasse 1 aqui, eu colocasse 0,5. Então, eu só poderia ir de 65,5 até 66,6. Eu diminuiria o meu range, que é a minha faixa de medida. Tá? Agora, as coisas começam a conversar. Em tudo isso que a gente está vendo em automação 1 vai ser retomado, mesmo que indiretamente, em automação 2. Esses conceitos, todos eles serão utilizados na próxima disciplina. E aí, por fim, né, a gente estabelece algumas normas gerais para o processo de medição. Tá? Porque, apesar de ser uma operação simples, então vou lá e coloco um instrumento, coloco um sensor para realizar aquela tarefa de medição, ela só deve, ou só deveria, ser realizada por aquelas pessoas que estão preparadas para fazer isso. Então, foi o que eu falei, porque por operadores preparados, qualificados para realizar tais tarefas. Tá? Aqui a gente tem algumas normas gerais, mas isso não vale só para o processo de medição de um operador, vale para muitas outras coisas, mas destacando essas questões especificamente para o processo de medição de um operador. Tranquilidade e paciência pelo fato de que, às vezes, tu vai ter que realizar aquela medida 100 vezes até conseguir o valor que tu deseja, até entender o que está acontecendo. Tu vai ter que ir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quantas vezes forem precisas, tá? Limpeza, porque a maioria dos instrumentos sofre influência, questão de poeira, questão de repente, pingou algum outro elemento, pingou graxa, pingou, sei lá, qualquer outra coisa, que pode não só influenciar no teu resultado, mas também até vir a danificar o instrumento qual tu está utilizando. Cuidado, porque muitas vezes são ligações que exigem cuidado. Tu desconectar um fiozinho que está vindo lá do CLP causa um problema enorme. Senso de responsabilidade, saber o que tu está fazendo e o tamanho do teu papel e da tua importância ao operar esse tipo de sistema. Sensibilidade ao entender que erros eles acontecem, afetam muitas vezes o sistema, mas é bola para frente, é tentar diminuir esses erros, é tentar encontrar soluções para amenizar eles. Finalidade da posição medida, então, qual o propósito de estar realizando essa medição? Se eu não entender o porquê de eu estar realizando tal medição, eu não vou saber a melhor maneira de realizar, a melhor técnica a ser empregada, o melhor instrumento a ser utilizado, então eu preciso entender o todo para conseguir executar minha tarefa da melhor maneira possível. Instrumento adequado nem se fala, já falamos várias vezes sobre isso, sobre a importância de se escolher o instrumento que melhor se adeque às suas necessidades e dominar esse instrumento. Não adianta eu ter, como eu falei ontem, o melhor instrumento do mundo na minha mão, o mais aconselhável para realizar aquela tarefa, se eu não souber utilizar, se eu não souber como ligar o sensor, se eu não souber como configurar ele, se eu não souber que parâmetros utilizar, então de nada vai adiantar. Eu preciso ter domínio e entendimento suficiente para lidar com aquele instrumento. Tá? Então, essas são algumas das questões que um operador ele deve carregar consigo e ter essa bagagem, né?
E aí, para encerrar, eu destaco 3 principais fatores que podem afetar um resultado. Tá? Responsabilidade, treinamento e procedimento padrão. Responsabilidade, porque a integridade e o senso de responsabilidade do operador são imprescindíveis, pois não há sistema que resista a falhas humanas, especialmente de caráter não acidental, ou seja, aquelas falhas que, não vou dizer que faz de propósito, mas tu sabe que se tu fizer tal coisa, tu tá suscetível a erros e mesmo assim tu faz, tu não procura uma outra solução que seja mais adequada. Então, tu tem que sempre ter noção da responsabilidade, do quanto tu influencia, né, nesse resultado. O treinamento, porque a pessoa ela tem que ter a maturidade para dizer, não, eu ainda não sei lidar com determinado sistema, e aí fazer o treinamento, que a gente chama, estudar aquele sistema, estudar aquele instrumento, até se sentir confiante para executar aquela tarefa. Porque uma pessoa, quando ela não está confiante, ela está muito mais suscetível a falhas, a erros. Então, é a questão do treinamento. E é importante uma empresa nunca treinar uma pessoa só, porque se essa pessoa tem que se afastar, se ela tem algum problema, tu não tem outra pessoa preparada, então tu sempre tem que estar treinando outras pessoas, habilitando outras pessoas para executar aquela tarefa. Isso às vezes não acontece, porque tu nunca quer ter um concorrente. Então, é muito comum isso nas empresas. Ah, não, só eu vou saber tal coisa, porque assim a empresa não vai poder me demitir, porque só eu sei disso. Se eu sair, ninguém vai fazer o que eu faço. Essa competição, né, que existe dentro das empresas, mas é extremamente importante para determinadas áreas se ter mais de uma pessoa habilitada para executar determinadas tarefas, até às vezes para discutir e chegar na melhor escolha. Às vezes um pensa uma coisa, outro pensa outra, e aí chega num denominador comum que vai atender melhor as necessidades da empresa. E um procedimento padrão, que é uma metodologia que deve ser fornecida pelo operador, a fim de minimizar a ocorrência de erros e diferenças entre medições iguais. Então, se eu tenho uma pessoa em cada turno responsável por realizar a medição, por exemplo, se cada uma delas realizar de uma maneira, fizer uso de um instrumento diferente, usar o método de medição que a gente viu ontem diferente, ele vai estar mais suscetível a obter valores diferentes. Então, tem que ser padronizado para aqueles, mesmo que funcionários diferentes realizem a mesma medida, eles vão seguir aquele procedimento. Então, eles vão considerar as mesmas condições de ambiente, eles vão considerar o mesmo instrumento, a mesma escala, o mesmo método de medição, diminuindo, então, as chances de se ter falhas. Tá? Então, isso não só para essa área de instrumentação, para a área de automação, mas para a parte de eletro também vale. Essa padronização de algumas etapas, de algumas metodologias é importante nesse sentido, porque tem muita troca de turno, tu vai, faz uma coisa, volta, faz outra, e aí de repente tu estava fazendo de uma maneira, e aí chegou um colega, fez da maneira dele, e quando tu retorna, tu não sabe mais o que está sendo feito, porque outra pessoa realizou de outro jeito. Então, para as coisas conversarem melhor, se comunicarem melhor, terem um melhor funcionamento, essa questão do procedimento padronizado, ele é importante nesse sentido. Mas aqui mais questão de atitude e curiosidade, o que fica dessa aula e que é importante
é a questão do resultado de medição, como se define esse resultado, como se apresenta esse resultado, tá? É a fórmula que é utilizada, né? Mas principalmente a questão dos 3 módulos e 3 elementos principais que compõem o sistema de medição. Isso é o mais importante que deve ficar da aula de hoje, a maneira, a definição de cada um, claro, e a maneira como eles conversam e como eles atuam no sistema, tanto beneficamente quanto maleficamente. Então, é isso que eu quero que fique da aula de hoje, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Francisco chegou no final, deve estar meio perdido sobre o que está acontecendo. Sim, um pouquinho, professor. Desculpa o atraso. Não tem sem problemas. Professor, tá fazendo uma revisão, né? Antes da prova, é isso? Amanhã a gente tem a aula da lista que eu mandei, então vai ser o tempo que vai ser para resolverem a lista, para tirarem dúvidas, algumas dúvidas específicas. Se quiserem alguma explicação de algum ponto específico, de alguma aula, amanhã é o dia para fazer esse apanhado e para fazer essa resolução desses exercícios, né? Cara, o ideal seria que se tentasse fazer os exercícios e aí só se tivesse as dúvidas que a gente pudesse debater e de repente estar voltando em alguns pontos, mas eu sei que muita gente não tem tempo de estar resolvendo, por isso eu vou deixar um tempo da aula amanhã para a execução da lista mesmo, efetivamente vocês estarem resolvendo ela. Ah, entendi. Então a lista vai ser uma base da prova, então. Sim, a lista vai ser uma Perfeito. base da prova. Maneira como as questões vão ser perguntadas, os tipos de questões, essas questões que a gente sempre, vocês sempre perguntam, né? Então, questões de marcar, questões de verdadeiro ou falso, questão do range, do span, esse tipo de questão vai ter na avaliação e algumas podem ser similares à lista, outras podem ser um pouco diferentes, mas com a mesma ideia, mas a lista é a base, sim, para a prova, o entendimento dela, dessas questões, faz com que vocês estejam preparados para fazer a prova na quinta-feira. E amanhã, claro, se alguém... tal ponto, tal aula, a gente volta, a gente revisa, ou se chegarem a um consenso de tal parte querem que revise, eu preparo o material, reviso tal parte, sem problema algum. Amanhã é a aula livre para vocês fazerem perguntas, para vocês colocarem os questionamentos para não terem dúvida na hora, na quinta-feira, que aí sim eu não vou poder responder, né? Se a gente tiver alguma dúvida de alguma questão, tu faz ela também, professor? Amanhã na aula? Isso. Sim, vamos debater elas. De repente algum outro colega fez, ou se não, eu explico de novo, retomo essa parte do conteúdo, explico. A ideia é que todo mundo saia amanhã da aula com a lista resolvida e, mais do que isso, mais importante do que isso, entendida, né? Em Alice. Oi, um de cada vez só. Só tá essa aula pendente para postar ou tem alguma outra?
Só tá essa aula pendente para postar. Tá, que acho que o final da lista é dessa aula, né? Ah, eu não lembro de cabeça, mas provavelmente seja. Tá. Tá, Tá. mas É, eu vou enviar ela assim que acabar essa aula. Tá, não, beleza. E quem estiver fazendo, no caso que nem eu estou fazendo, eu tive algumas dúvidas em relação, fala sobre o controlador, alguma coisa que tu explicou agora aí, daí, no caso, vai valer algum ponto, pode mandar para ti ou espera para fazer na aula? Não, assim, ó, ontem no final da aula nós combinamos, tá, que eu avaliaria em até um ponto essa lista, né, para quem me entregasse quando acabasse a aula, até o término da aula de amanhã. Então, eu vou fazer a correção dessa lista, vou dar o retorno para vocês, mas vai anotando esses pontos e a gente discute amanhã na aula para já fazer o envio com as questões corretas, né? Mas se durante o dia quiser perguntar alguma coisa também, não tem problema. Dentro do possível, eu vou respondendo vocês sem problema algum. Mas é bom ir anotando essas questões, que aí, de repente, a tua dúvida é a dúvida de outros colegas e a gente já soluciona na própria aula amanhã, né? Ok. Certo, pessoal? Mais alguma questão? Se não, vou fazer a chamada. Christian, Estou aqui. Giovanni, Eduardo, Aqui, presente. Everton, Francisco, Presente. Isaac, Aqui. Lucas Paiva, Aqui. Aranhes, Presente. Luiz, Aqui. Marcelo, Presente. Nicolas, Rogério Presente. e Vinícius. Então, eu vou mandar agora essa outra material. Se alguém perdeu algum material, não tem acesso, ou se quiserem, eu posso reenviar todas as listas, não sei, todas as aulas, não sei o que vocês preferem. Ô, professor, se fosse possível reenviar elas, que eu estou guardando elas no HD externo e algumas eu não tenho. Tá? Eu vou reenviar todas agora, então. Agora, quando eu encerrar essa disciplina, essa aula, eu envio todas as aulas novamente, e aí, assim, vocês ficam com acesso a elas, tá? Sem problema algum. Tá, beleza. Valeu, professor. Certo? Então, boa noite. Até amanhã. Boa noite, professor. Espero vocês Boa noite, boa noite. com as Boa noite. dúvidas. Certo? Boa noite, boa noite, boa noite.